Graça e paz, irmãos. Pela bondade de Deus, desde ontem estamos com os irmãos e juntos aprendendo mais sobre a adoração a Deus, sobre a música cristã. E nessa manhã a gente vai falar alguma coisa também sobre a adoração e sobre o culto. E eu vou basicamente expor alguns pontos que não são da minha autoria, mas que a gente se baseia no livro Adoração Reformada, do autor Terry Johnson. Mas nós vamos começar, antes de tudo, buscando ao Senhor nosso Deus. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos nessa manhã de podermos adorar o Teu nome. Muito obrigado por ter nos tirado do império das trevas e nos transportado para o reino do Filho do Teu amor, para que agora nós Te prestemos culto. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que tanto já falou aos nossos corações, pela comunhão cristã que temos no Espírito Santo. E agora por mais essa oportunidade de estudar mais um pouco a Tua palavra. Mas nós precisamos da Tua assistência, Senhor, porque nada podemos de nós mesmos. Precisamos que o Teu Espírito prepare os nossos corações, nos dê uma vontade mesmo de conhecer mais de Ti, e também que tudo seja dito aqui de acordo com a Tua vontade, e que acima de tudo Cristo seja glorificado, em nome de Jesus, amém. Se possível, queria que o Diego também tivesse um microfone, porque ele vai participar aqui em vários momentos. Ontem, irmãos, o Diego falou alguma coisa sobre um material que ele leu, e eu gostaria de começar essa palavra falando sobre isso. A música cristã, ela está diretamente ligada ao culto cristão, ao valor que a gente dá ao culto cristão. Então, se a gente não tem o culto, o momento do culto em alta conta nas nossas vidas, como uma coisa realmente importante, então as músicas que serão cantadas nesse culto, elas também não serão muito bem cuidadas, né? A gente não vai se importar muito com elas. No entanto, se nós valorizamos a palavra, se nós valorizamos o Senhor nosso Deus, e nós damos extrema importância ao culto de adoração, nós seremos bem cuidadosos com a música que a gente usa. Dada essa introdução, nós vamos então ler o texto que vai servir de base para esse estudo, que é no Evangelho de João, capítulo 4. O encontro de Jesus com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das águas que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias,
e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com quem atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porém, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, e quando ele vier nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Então, irmãos, nesse diálogo aparentemente casual, o Senhor Jesus nos dá uma revelação das mais preciosas, das mais importantes. O Senhor nos revela essa maravilha sobre a adoração, dizendo também que a partir da sua vinda, a partir da sua presença ali, todo o sistema antigo de adoração do templo e dos sacrifícios estava chegando ao fim. Todo aquele sistema em que o templo era o lugar único de adoração estava chegando ao fim, porque ele estava trazendo uma nova era em que já não haveria um lugar específico, nem, digamos assim, os sacrifícios não mais existiriam, não formas específicas ligadas à nação dos judeus, mas que Deus seria adorado em qualquer lugar, por qualquer pessoa, contanto que essa pessoa o adorasse em espírito e em verdade. E Cristo faz então essa revelação no verso 24, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. No verso 23, Cristo faz uma declaração surpreendente. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então é impressionante a gente pensar que Deus procura, não é? Pois Deus, na verdade, de nada precisa e nem de ninguém. No entanto, Jesus revela que o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade.
Então, a adoração a Deus é a coisa mais importante da vida do crente. Como diz a primeira pergunta do Catecismo Breve, o fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Qual é a importância da adoração? Bem, Jesus resume a sua atividade salvífica, Jesus resume a atividade salvífica do Pai, dizendo que Ele procura adoradores. Então, qual o interesse de Deus na pregação do Evangelho? Por que Cristo veio ao mundo? Por que a obra salvífica de Cristo? Por que a redenção? Porque Deus está procurando os seus adoradores. Já pensaram nisso? Que afinal de contas, a obra de Cristo, todo o movimento de redenção aponta para isso? Porque Cristo veio para reunir os seus adoradores? O que Ele intenta fazer por meio do Filho? Qual é o fim último da encarnação, da expiação, de toda a redenção? É o Pai procurando adoradores. Então, o Evangelho trata da adoração. Assim diz Apocalipse 14, versos 6 e 7. O Evangelho trata de adoração. A vida cristã trata de adoração. Romanos 12, 1 e 2. Os irmãos lembram bem dessa passagem, que nós devemos viver de maneira a prestar constantemente a Deus um culto racional e oferecer as nossas vidas, as nossas ações em sacrifício vivo e agradável a Deus. O objetivo do Evangelho é tornar pecadores em santos, a fim de que eles adorem a Deus. Assim nos diz os textos, 1 de Pedro 2,5, Efésios 2, 18 a 22 e 1 de Pedro 2, 9. Não estamos lendo essas passagens por questão de tempo. O alvo principal da igreja, meus irmãos, não é evangelização, não é missão. Essas coisas estão em segundo lugar. O alvo principal da igreja é adoração. Então, veja bem, há muitas igrejas que estão usando esse argumento. Não, nós devemos ser uma igreja para os de fora. Nós devemos ser uma igreja atrativa para os descrentes. Nós devemos ter um culto contextualizado, um culto moderno, para atrair os descrentes. Não. Nós devemos ter um culto para adorar o Senhor nosso Deus. Essa é a coisa mais importante. Mas como é que os descrentes serão evangelizados então? Como é que eles serão atraídos para vir a uma igreja? Não é? Porque a gente vai cedendo pontos e a gente até pensa assim, um descrente nunca vai entrar numa igreja. E nós esquecemos da soberania de Deus e na ação do Espírito Santo, que Ele traz os seus. Ele traz. É claro, isso não significa que nós não devamos sair em trabalhos de evangelização em praças públicas. Aliás, aqui nós temos um irmão lá de Porto Alegre que faz trabalhos de evangelização em praças públicas. Então devemos fazer, mas o culto, ele tem como objetivo principal a adoração ao Senhor nosso Deus. O culto não é para os de fora, o culto não é nem mesmo para nós os crentes. O culto é para o Senhor Deus. E como eu disse ontem, irmãos, a verdade é que quando um descrente entra num lugar de culto e encontra uma igreja quebrantada, reverente, onde os irmãos estão atentos a tudo que está sendo feito no momento de adoração, esse é o maior impacto que a gente pode causar na vida de um descrente. É ele entrar num ambiente de culto onde todos nós estamos realmente adorando a Deus. Onde
os irmãos estão quietos, trazendo as suas almas bem juntos de si mesmos, prestando atenção e acompanhando o culto, não é? Onde o culto é um lugar de reverência, de silêncio, onde os irmãos que estão cultuando creem mesmo que Deus está presente aqui. Esse ambiente, ele vai causar um efeito avassalador na vida de um descrente. Agora, se o descrente entra aqui, na hora do culto, e vê as pessoas conversando, as pessoas levantando, não é, para ir beber água, as pessoas olhando na internet, não é, ou olhando, não sei, para as paredes, qual é a impressão que ele vai ter? Ele vai ter a seguinte impressão: esse pessoal não deve estar fazendo algo muito sério aqui dentro, porque está todo mundo distraído, ninguém está ligando para o que está sendo feito aqui. Você vê a importância? Já pensou nisso? Que uma das maneiras mais eficazes de evangelização é quando o nosso culto é voltado para Deus e nós estamos aqui de maneira reverente e quebrantada? Porque a adoração começa com Deus, é o que diz João 4:22, né, que acabamos de ler. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Interessante que nessa questão de adoração existe uma verdade para a gente seguir, existe uma maneira certa de adorar. Porque as pessoas pensam, a adoração é uma coisa muito fluida, cada um adora do seu jeito, não é? A gente às vezes permite que essa filosofia mundana, voltada para o homem, né, esse individualismo tremendo, tome conta da gente, pensando, não, a adoração é uma coisa muito pessoal, cada um adora de um jeito. Não, meus irmãos, o Senhor Deus não nos deixou tão soltos assim. É ensinado que existe uma maneira certa de adorar. E veja só que a verdade em questão de adoração conta, e conta muito. Porque o que Jesus diz à mulher samaritana aqui nesse verso 22? Jesus aponta, põe o dedo na ferida e diz claramente para ela: vocês adoram o que não conhecem. Então Jesus mostra com isso que há muito tipo de adoração que pode até ser feita com sinceridade de todo o coração, mas está errada. Vocês adoram o que não conhecem, é o que Jesus está dizendo aqui para a mulher samaritana. Jesus não é daquele que diz, olha, o importante é o coração. Não, não. É claro que o coração importa, mas não é só o coração, não é? Porque quem é que poderia dizer que os adoradores de Baal lá no Monte Carmelo, junto com Elias, quando aqueles profetas clamavam para que Baal mandasse fogo, aquele espetáculo maravilhoso de centenas de homens vestidos com roupas de sacerdotes, e rodando, e dançando, e clamando a Baal, e se cortando, e de repente o sangue salpicava na roupa. Era uma cena impressionante, mas o fogo não desce, porque a adoração é totalmente equivocada, e não é ao Deus verdadeiro. Por isso Jesus diz à mulher samaritana, vocês adoram o que não conhecem. Então, Jesus faz essa revelação de que a maneira como a gente adora importa sim. A natureza de Deus é o que determina como ele deve ser adorado. Então a adoração tem que ser conduzida por uma atitude correta, ou seja, em espírito, atitude, em coração. E também a forma correta, quer dizer, a verdade. A forma é importante sim, porque existe uma forma verdadeira e uma forma falsa de se adorar a Deus. Diego, você quer acrescentar alguma coisa até aqui? Não? Tá bom. Então a gente vai falar agora sobre esse ensinamento de Jesus, o que é adoração em espírito e em verdade.
Mas só que nós vamos começar primeiro com a adoração em verdade. O que é adoração em verdade? E depois iremos para a adoração em espírito. Mas antes de fazer isso, eu queria ler poucas linhas aqui. Vocês conhecem o diretório de culto da Igreja Presbiteriana? Já ouviram falar? O diretório de culto feito pelos divinos lá de Westminster, ensinando como os reformados, os presbiterianos deveriam cultuar a Deus. Pois é um documento muito bem feito, muito espiritual, muito bem bolado e relevante até hoje para os nossos dias. No entanto, eu gostaria de ler o começo desse documento que fala o comportamento no culto público de Deus. Chega a ser até engraçado alguns termos que os puritanos usaram para falar de como o crente deve se comportar no culto. Então veja só que curioso. Quando a igreja se reúne para o culto público, as pessoas, tendo preparado antes os seus corações para o mesmo, ou seja, você vê que não basta a gente vir ao culto. A gente tem que chegar aqui, mas a gente já tem que ter preparado o coração antes para cultuar. Bem, devem todos vir e tomar parte, não se ausentando das ordenanças públicas por negligência ou por pretexto de reuniões particulares. Veja agora que curioso isso. Que todos entrem no recinto da reunião, não com irreverência, e sim de maneira comedida e decorosa, tomando seus lugares sem mesuras em direção a um ou outro lado, ou outros movimentos de adoração. Gozado isso, sem mesuras, né? É aquela coisa, oi, bem, o culto já começou, né? Geralmente, aí a pessoa chega atrás, oi, paz do Senhor, oi. Mesuras, né? Ou então, baixa a cabeça, cumprimentando. Não, os puritanos ensinaram assim, chegue num ambiente de culto e se assente. Não fique cumprimentando, não fique, né, tal. Os fiéis, estando reunidos, o ministro, depois de convocá-los solenemente à adoração do grande nome de Deus, deverá começar a sua oração. Mas era isso que eu queria, essa primeira parte que eu acho curiosa, né? Eles falarem disso. Não, mais para frente eles vão dizer, olha, e se você chegar e o serviço já tiver começado, não faça gestos de adoração particulares, só que as pessoas chegam e ajoelham e vão orar, né? Não, ele diz que a gente deve chegar e se recompor e já começar a participar de tudo que está acontecendo. Mas muito bem, adoração em verdade. Então, Jesus disse à mulher samaritana, vós adorais o que não conheceis. Então Jesus insiste na adoração de modo correto. Adorar em verdade é adorar segundo a revelação bíblica. A adoração legítima é aquela que o próprio Deus estabelece. Esse é o princípio regulador do culto, não é? Que o Senhor Deus deixou explicado na sua palavra como Ele deseja ser adorado. O culto não é essa coisa tão pessoal que a gente pensa. Ah não, a adoração é uma coisa pessoal, olha, eu adoro do meu jeito. Não, meu irmão, o Senhor Deus deixou bem explicado o que o agrada. Então, eu vou pular aqui alguns textos falando sobre adorações equivocadas, como por exemplo a de Caim, não é? Que não vivia de acordo com a vontade de Deus. E o seu culto não foi aceito. Mostrando que isso é muito importante. O culto é a coroa espiritual da semana. A gente passa durante a semana toda adorando com a nossa vida. Depois a gente vem e se reúne com toda a igreja para aquela grande adoração. Mas se não houver uma vida de obediência, uma vida de testemunho, de coração quebrantado,
durante a semana, não faz muito sentido, né? A gente achar que só por vir aqui, que Deus então vai aceitar o que a gente está fazendo. Nadab e Abiú também trouxeram fogo estranho diante do Senhor, adorando de maneira que o Senhor não indicou, foram rejeitados. Saul foi rejeitado, porque Deus tinha mandado que ele exterminasse com os inimigos, e ele achou que podia melhorar a instrução de Deus, fazendo o quê? Trazendo alguns animais para sacrificar ao Senhor. Olha, pode parecer uma coisa boa, né? Que Saul foi mais além do que Deus falou. Não, eu vou poupar alguns bois aqui para sacrificar ao Senhor. E então o profeta Samuel repreende a esse rei, dizendo: olha, o Senhor te rejeitou, porque o Senhor tem mais interesse na obediência do que em sacrifícios. Nós devemos adorar a Deus de acordo com as Escrituras. Assim está em Atos 2:42. Nós temos autorização da palavra de Deus para adoração em verdade das seguintes formas. A oração é um dos elementos de culto. 1 Coríntios 2:16, 14:14-17 e 2 Timóteo 2. Os cânticos são indicados para adoração em 1 Coríntios 14, 26-27, Colossenses 3:16 e Efésios 5:19. A pregação, 1 Coríntios 14, 29-33 e seguintes. Oferta, como acabamos de fazer, 1 Coríntios 16. Santa Ceia, 1 Coríntios 11. Então, esses são praticamente os 6 elementos de culto, não é? Pregação da palavra, leitura da palavra, orações, oferta e a ceia do Senhor. Outras coisas são apenas circunstâncias do culto, né? Essas coisas a gente ajeita segundo o entendimento cristão que a gente tem. Muito bem. A adoração em verdade, ela deve ser uma adoração cheia das Escrituras. Essa é a vontade de Deus para nós. É fácil a gente entender isso, porque não é que a gente tenha que trazer ideias nossas para o culto, para a adoração, ou manifestação dos nossos sentimentos. Não, não. A adoração ela será mais aceitável a Deus quanto mais das Escrituras ela estiver cercada. Então, veja bem, a adoração cristã deve estar saturada das Escrituras. A adoração pagã, ela é não cognitiva, ou seja, ela não vai principalmente através da mente. A adoração cristã, ela é mais um estado de mente, né, que os pagãos procuram chegar a um esvaziamento da mente, a um não funcionamento da mente, né? A adoração cristã é assim, ela é muito sentimental, a adoração cristã não, a adoração pagã, ela é muito sentimental e pouco racional. No entanto, a adoração cristã, ela é racional, ela tem conteúdo. Veja, o pastor leu o texto de Atos 11, não foi isso, pastor? Diego, leia aí o verso 14. Veja, eu prestei atenção nesse versículo agora. Então, leia aí, Diego, o Atos 11, 14. E ele te dirá palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. E ele te dirá palavras pelas quais serás salvo. Então, você vê que as coisas de Deus, elas têm que entrar pela mente, elas entram através da mente, descem ao coração e movem a vontade. Então, o Senhor Deus nos deixou um livro, o Senhor Deus nos deixou proposições, textos, frases e palavras que têm sentido
e que devem ser entendidos primeiramente. Então, claro que nós somos sentimentos também. Claro que a gente se emociona com as coisas de Deus. E devemos nos emocionar. Mas nós não devemos tentar produzir uma adoração baseada em sentimentos, em primeiro lugar. Não. Os sentimentos serão movidos depois. A mensagem entra pela mente. E aí, entendida a mensagem, ela vai e o Espírito Santo faz o restante. Por isso que nós combatemos esse tipo de adoração muito sentimental. E é muito fácil cair nessa, né? Olha, os músicos são especialistas em produzir canções, ambientes e dizer palavras que você olha, depois de 10 minutos está todo mundo chorando no auditório, né? É um tipo de condução psicológica, sentimentalista, que mexe mesmo com as pessoas. Mas o que esse tipo de adoração produz? Nada. Nada. Porque só a palavra é que causa mudanças no nosso coração. Só a palavra que faz a obra de Deus realmente acontecer. Então, nossa adoração é um diálogo com Deus. Um diálogo inteligente, né? Na adoração, nós oramos a Bíblia. Nós cantamos a Bíblia. Por isso a importância de canções bíblicas, que tanto enfatizamos ontem. Nós lemos a Bíblia, nós pregamos a Bíblia. Nos sacramentos é feita a leitura bíblica, porque os sacramentos sozinhos não são completos. Eles precisam da palavra. Primeiro a palavra e depois os sacramentos. Então, nossa adoração toda é numa linguagem bíblica, porque é isso que converte, é isso que santifica, é isso que edifica o povo de Deus. Adoração em verdade. Jesus disse à mulher samaritana: vocês estão equivocados. Vocês estão equivocados, vocês não conhecem, vocês não sabem o que fazem. Então a fé vem pela palavra de Cristo, diz Romanos 10:17. Nós nascemos de novo por causa da palavra. 1 de Pedro 1, 23 a 25. Nós crescemos em Cristo pelo leite espiritual que a palavra nos fornece. 1 de Pedro 2, 2. Nós somos moldados dia a dia à imagem de Cristo pela palavra. 1 de Tessalonicenses 2, 13. O Evangelho é o poder de Deus. Ontem estávamos falando sobre métodos de evangelização, né? Se nós devemos, por exemplo, quando a gente vai evangelizar, usar alguns artifícios para atrair as pessoas, né? Então, músicas muito ritmadas, né? Ou apresentações de dança, teatrais, essas coisas assim. E eu disse aos irmãos, não é necessário nada disso. Não é necessário. O que é necessário é que a gente apresente o Evangelho, é que a gente pregue os fatos básicos e essenciais do Evangelho. O que é necessário é que a gente fale ao pecador do seu problema, da sua rebeldia contra Deus. E o resto, o fruto, o resultado disso, é campo sagrado do Espírito Santo. Então, eu não acho certo a gente usar esses métodos humanos para tentar atrair as pessoas para ouvir o Evangelho. Será que Deus precisa disso para atrair os seus eleitos? É claro que não. O Espírito Santo age, Ele traz aqueles que são seus. Quando a gente prega o Evangelho na sua simplicidade, mas a gente fala os fatos básicos, brutos do Evangelho, isso é suficiente, e o Espírito vem e faz a obra. Então a gente não precisa recorrer a nenhum método que a gente costuma chamar de arapucas cristãs, né? A gente arma um arapuca para o descrente, né? Há pessoas que fazem esse método, começam a cantar músicas populares, né? No tablado onde eles estão evangelizando, como se fosse um show, para atrair as pessoas. Depois eles vão e dizem: nós enganamos vocês. O que a gente queria mesmo era pregar o Evangelho, então está aqui o Evangelho. Não nos é autorizado isso na palavra, a gente não vê nenhum exemplo disso. Não é necessário, a gente deve confiar
que essa palavra tem poder. O Evangelho, ele é o poder de Deus, ele é uma dinamite. Não precisamos nos preocupar com mais nada. Pregue o Evangelho e deixe o restante com o Espírito Santo. Então a mensagem do Evangelho é demonstração de Espírito e poder. É isso que é adorar em verdade. Adorar em verdade é adorar segundo a palavra de Deus, é adorar de maneira que toda a nossa manifestação de adoração esteja repleta da palavra de Deus e da verdade. Das coisas que Deus mesmo autorizou, no sentido de que era isso o que Ele queria e é isso que o Pai espera dos seus adoradores. Nós temos instruções muito claras que Deus deixou, dizendo como Ele deseja ser adorado. Não nos cabe inventar, não nos cabe ter ideias brilhantes para o culto. Não, não. O nosso culto, ele é solene, ele é reverente. Ele tem mais aqueles pontos fixos, imutáveis, né? A igreja, por séculos, o culto cristão reformado é sempre daquele jeito. Mas, ao ser um culto baseado na palavra, ele nunca é o mesmo, ele sempre se renova, porque a palavra é viva, a palavra é eterna. E a gente sempre é abençoado dessa maneira. Até esse primeiro ponto, a adoração em verdade, algum irmão deseja fazer alguma pergunta? Muito bem, então vamos para o segundo ponto, que é a adoração em espírito. Então a adoração em espírito, ela tem 3 pontos básicos. A adoração precisa ser conduzida num espírito correto. Aí sim, meus irmãos, entra a sinceridade, entra o coração. Aí sim nós precisamos entender o seguinte: quem é esse Deus que nós adoramos? Ele é um Deus que sabe todas as coisas, que conhece os nossos pensamentos. Ele é um Deus que conhece a motivação que nos leva a desejar adorá-lo. Ou seja, Ele sabe tudo sobre nós. Nós não podemos enganá-lo. É impossível. Então pense bem. Adoração em espírito é isso. Deus é espírito. Ele sabe de tudo. Então, nós temos que ser sinceros. A gente não consegue enganar Deus. Tem que haver essa sinceridade no nosso coração, esse desejo de vir adorá-lo pelo que Ele é. Olha, mesmo que essa sinceridade se manifeste da seguinte maneira: há um dia que você diz: Senhor, olha, eu estou em frangalhos, eu não tenho um pingo de vontade de ir à adoração, mas eu vou mesmo assim, eu vou no nome de Cristo, eu vou confiado no que Cristo fez por mim, mas eu vou sem vontade. Mas até essa sinceridade é preferível a gente achar que a gente pode trazer qualquer coisa para a adoração e Deus aceita. Porque quando a gente entra na casa de adoração assim, todo quebrado, sem nenhuma vontade de estar aqui, o Senhor, na sua misericórdia, nos renova. Mas é rapidinho, né? E eu posso dizer aos irmãos que eu e minha família temos experimentado isso quase que semanalmente, né? Porque eu tenho um temperamento extremamente melancólico, tomo remédios diários para depressão, e veja só, Deus nos deu um ministério em que toda semana a gente tem que sair para algum lugar para fazer a sua obra, né? Um lugar longe de casa e lidar com o público. Então, imaginem,
É difícil uma semana que eu estou animado para sair de casa. Não, geralmente eu tenho ido desanimado para fazer a obra de Deus. Essa que é a verdade. Mas sabe o que acontece? No momento que a gente chega no lugar, alguma coisa muda. E eu vou para frente da igreja para ministrar a palavra de Deus muito animado e refeito na presença de Deus. É isso que acontece. A gente tem que crer nisso. Eu não estou com vontade, eu estou muito mal hoje. Pois é exatamente por isso que a gente precisa vir, porque a cura está aqui. O Salmo 133, lá na parte final, quando está falando que maravilha que os irmãos vivam em comunhão, em união, não sei o quê, aí diz, ali ordena o Senhor a sua bênção. Você vê? Claro que Deus nos abençoa em qualquer lugar, mas existe uma bênção especial quando o povo de Deus está reunido. Olha, o culto cristão é o evento mais importante que existe no universo. Você acha que o Senhor Deus está olhando quando tem 2 ou 3 reunidos em seu nome? Você acha que o Senhor Deus vai dar preferência? Não, está tendo uma reunião da ONU, então eu vou voltar os meus olhos para lá. Não. O Senhor Deus volta os seus olhos e Ele está presente onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome. Por isso, o culto é o evento mais importante da igreja e, portanto, o evento mais importante do universo. Porque quando o povo de Deus está reunido em seu nome, os olhos de Deus estão voltados diretamente para cá. E aí acontece o que o pastor pregou hoje. Coisas inimagináveis, né? O Senhor rompendo a barreira das coisas supostamente limitadas. É isso que Ele faz por nós quando nós vimos aqui para adorar. Mesmo que a gente chegue e diga, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. A minha semana foi horrível. Eu estou caído aqui na tua presença. Venha a si mesmo, espere e veja como você vai sair. Então, a adoração em espírito é o lado interno da adoração. É o motivo, é o intento, é a intensidade, é a sinceridade. Então, a adoração em espírito é em primeiro lugar. Esse é o primeiro ponto da adoração em espírito. Ela é interna, ela é do coração. Deus é espírito e deve ser adorado espiritualmente. Agora, depois da vinda de Cristo, não há lugares, não há construções ou objetos sagrados. Deus habita no seu povo, no coração do seu povo. Assim diz 1 de Pedro 2,5 e Efésios 2,19 e 22. O edifício torna-se a casa de Deus quando o seu povo está presente nele. Por isso a gente deve se preparar para o culto. A igreja não é o templo, mas o templo se torna um lugar muito querido ao nosso coração, não é? Quando a igreja está reunida. Então, esse é o primeiro ponto da adoração em espírito. Deve haver sinceridade. Sinceridade, acima de tudo, sinceridade. Acima de tudo, porque Deus está vendo tudo. Nós somos um flagrante 24 horas por dia para o Senhor Deus. Não tem como a gente enganá-lo. Então é melhor a gente se apegar à sinceridade mesmo. E dizer, Senhor, Tu sabes como eu estou. Tu sabes quem eu sou. Tenha misericórdia de mim e me transforme. O segundo ponto da adoração em espírito é que ela é simples. Pois é, não é? É aí que a gente fica pensando no culto reformado. Que as pessoas dizem assim, mas é sempre a mesma coisa. Vamos fazer algo diferente, né? Essas pessoas não entendem que não é a mesma coisa, porque a palavra não é a mesma. E Deus, Ele torna todas as coisas novas, vivas e diferentes. E outra coisa, pode até que na forma a gente dizer é a mesma coisa, mas é a mesma coisa que o Senhor Deus determinou que fosse. Então, se o Senhor Deus determinou, isso é melhor do que qualquer da mais brilhante ideia que alguém possa ter para o culto. Então,
não devemos nos aborrecer. Olha, se você está achando o culto monótono, veja se não é o seu coração que está muito fluido, muito solto, muito disperso, não é? Porque, olha, igreja perfeita você não vai encontrar. Você não vai encontrar nenhuma igreja em que tudo que aconteça no culto você esteja de acordo, satisfaça os seus desejos. Não existe. E é por isso também que não existem desigrejados. Pessoas desigrejadas são pessoas que nunca nasceram de novo. São pessoas não crentes, equivocadas, porque o verdadeiro crente não consegue viver longe do corpo. Então essas pesquisas de não sei quantos milhões de desigrejados, não se preocupe com isso. Aí as pessoas fazem assim, há tantos desigrejados, então vamos fazer a nossa igreja uma coisa atrativa, vamos fazer nosso culto assim, cada semana vai ter um negócio diferente para atrair os desigrejados. Não, isso é um grande equívoco. Se o Senhor determinou que o seu culto é isso, é simples, é isso, é a palavra o tempo todo, é orando a palavra, é cantando a palavra, é pregando, é lendo a palavra. Saiba que isso é o melhor, porque ninguém tem melhores ideias do que o próprio Senhor Deus. Então, no culto cristão não há cerimonial, não há ritos, né? Não é necessário templos suntuosos. O templo pode ser bonito, confortável, agradável, e deve ser, mas ele não precisa ser suntuoso. Então, a gente não deve se preocupar com... Nós não somos a igreja antiga de Jerusalém, que tinha tantos rituais, e tinha os levitas também, né? Hoje músicos se dizem levitas, mas é um grande orgulho e um grande equívoco também. Então, não é tanto uma liberdade criativa que Deus quer de nós, mas Ele quer simplicidade na adoração. Vamos ler Hebreus 10, 19 a 22, por favor, Diego. Vamos ler Hebreus 10, 19 a 22 e Hebreus 13, 15. Hebreus 10, 19 a 22. Portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Pois não, agora Hebreus 13, 15. Assim, por intermédio dele, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que declaram publicamente o seu nome. Pois é. Então, não precisamos inventar, né? Precisamos obedecer. E ao obedecer, e ao nos curvarmos diante da palavra de Deus, que está sendo exposta de várias maneiras no culto cristão, devemos aguardar quietos, que essa palavra nos renovará e nos trará mudança verdadeira, eficaz e poderosa. Cultos baseados em emoção fazem o seu efeito, não é? As pessoas sentem arrepios e choram não é? E lamentam. Mas o fruto produzido, que a emoção, que o sentimentalismo produz, é zero. É zero. Mas a palavra produz frutos verdadeiros. Então a adoração em espírito, ela é sincera, ela é interna do coração. A adoração em espírito, ela é simples. O culto cristão é algo simples. No entanto, estamos na presença de Deus. E em terceiro e último lugar, a adoração em espírito é reverente.
O espírito de adoração é o espírito de reverência. Hebreus 12, 28, Diego. Por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos, e dessa forma adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor. Pois é. Vocês sabem que a gente é conhecido aí como os sorveterianos, né? Porque o nosso culto não tem, né, pulos, né, aquelas manifestações físicas e piadas, né? E não tem aquela pessoa, aquele apresentador de auditório. Mas nós não devemos nos importar com isso, porque existe toda a diferença do mundo entre frieza espiritual e reverência. Existe toda a diferença do mundo. O culto reformado, o culto cristão, ele é reverente, porque nós estamos na presença de Deus. Não estamos aqui para nos autoexpressarmos. Não viemos aqui para... O culto não é para nós, é para o Senhor Deus. Então não cabe a nós autoexpressões, não é? Mas cabe a nós, como diz... Antigamente, quando eu era criança, a gente chegava nos templos e tinha escrito assim: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Ou então, tinha assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Eu não sei porque a gente foi perdendo com o tempo, não é? Esse conceito de reverência. E hoje a gente se movimenta tanto nos cultos, não é? Mas, irmãos, a gente deve voltar à palavra e entender que o Senhor Deus está presente. Sim, nós somos filhos queridos, como foi pregado essa manhã. O Senhor Deus é o primeiro, é o maior interessado em nos fazer o bem. Mas Ele é fogo consumidor, e a gente deve se aquietar na presença dEle e reverenciá-lo. E essa reverência será um testemunho tremendo para os descrentes que entrarem num culto assim. Então, Hebreus 12, 28 já foi lido, né? E na oração do Pai Nosso nós temos: Pai Nosso que estais nos céus. Então é isso. Devemos nos lembrar de quem é o nosso Deus e onde Ele está. Não há tempo para ler os textos que falam da reverência. Tem o Velho Testamento e tem no Novo Testamento. São vários textos. Mas nós vamos parar por aqui para ver se algum irmão tem alguma pergunta. Mas saibam de uma coisa, irmãos. Saibam de uma coisa. Nós seremos muito mais abençoados quando a gente entrar nesse lugar tendo a consciência de quem é o nosso Deus e que Ele está presente aqui. Então veja, Ele está presente. Ele está presente de maneira especial. Sim, Ele está presente durante a semana toda com a gente, mas Ele está presente de uma maneira especial no culto solene, quando a igreja deve se curvar em adoração. E quanto mais desse entendimento a gente tiver, mais abençoado a gente vai ser no culto cristão. Eu queria encerrar só dizendo para os irmãos o seguinte: os puritanos disseram que nós devemos nos preparar para vir ao culto, não é? Essa é uma coisa muito importante. A gente não deve chegar no culto como a gente chega numa reunião qualquer, ou numa classe, numa aula, né? Atrasados, esbaforidos. A gente deve se preparar antes. Agora, acima de tudo, quando a gente entrar nesse lugar, sabe quando Jó diz que fez um acordo com os seus olhos, né? Fiz uma aliança com os meus olhos. Nós devemos fazer uma aliança com a nossa mente quando a gente cruza aquela porta. Qual é a aliança? Minha mente, você vai ficar aqui. Minha alma, você vai ficar aqui junto de mim. E nós vamos acompanhar tudo o que estiver sendo feito aqui. Porque eu acho que um dos nossos maiores problemas é a dispersão. E também, irmãos, não devemos fazer nada que prejudique os nossos irmãos no culto no sentido da dispersão, né? Então evitar de levantar, evitar de muita movimentação. Nós estamos na presença de Deus. Tragamos nossa alma num cabresto, né?
para que ela fique com a gente. E nesse tempo que a gente ficar aqui, a gente adore ao Senhor Deus. Então, são esses os pontos que eu queria trazer sobre adorar ao Senhor Deus em espírito e em verdade. Agora, eu acho que a gente tem 5 ou 10 minutinhos, se algum irmão quiser fazer alguma pergunta. Pois não. Irmão, só um minutinho. Então, irmão, sob a égide de adorar a Deus em espírito e em verdade, eu tenho analisado alguns cânticos, né? Eu nasci na igreja, graças a Deus por isso, e tenho analisado agora com mais maturidade e uma análise mais crítica sobre as letras. E eu tenho visto que algumas delas não estão de acordo com a palavra de Deus ou falta a palavra de Deus. Se a gente for fazer uma análise aí dos cânticos que estão aí nas músicas gospels, a gente vai assim cortar a grande maioria porque falta a palavra de Deus, ou realmente os cânticos estão opostos aos que trazem ao que trazem as escrituras. Vale mais a pena cantar esses cânticos mesmo assim, ou cantar menos cânticos e que eles estejam dentro da palavra de Deus e contenham as escrituras nele? Pois não. Bem, a gente deve deixar esse tipo de música. Ontem nós falamos bastante sobre isso. Por que a gente vai cantar o mais ou menos se tem o ótimo, se tem o bom? Então nós temos uma herança riquíssima nos nossos hinários e também temos no Brasil canções contemporâneas muito bíblicas, muito corretas teologicamente, muito abençoadoras. É claro que essas músicas a gente não vai encontrar nas mídias. Nós temos que peneirar, nós temos que garimpar na internet, mas tem muita coisa. E se você estiver precisando de exemplos, ou pelo menos uma lista de 10 ou 15 músicas aí, fale com o Diego, que passou esse último ano fazendo exatamente seleção de hinos e cânticos para o culto cristão reformado. Então, meu irmão, o que a gente deve fazer não é cantar essas músicas gospel e nem cantar menos as músicas de boa teologia. A gente deve cantar mais as músicas de boa teologia. Deve procurá-las porque elas existem e a gente deve ir aos poucos deixando essa música leve que há na mídia, essa música pequena, essa música digamos assim, repetitiva, não é? Com letras humanistas. Não. Lembra-se que no culto cristão a gente canta a palavra. Então nós devemos procurar músicas cristãs que tenham muito da palavra nela, que tenham doutrinas corretas e que sejam teocêntricas, cristocêntricas. Mais alguma pergunta? Pois não. Hã? Sim, lá atrás. Bom dia, irmãos. A minha pergunta é referente ao que você falou sobre os recursos, né, que nós usamos, as famosas arapucas, né? A pegadinha do malandro nas horas da evangelização, e falar te peguei. E você falou que você era muito contra isso. Hoje nós temos algumas coisas dentro da instituição, que é a igreja presbiteriana, que nós não necessariamente também é bíblico, né? No caso, eu não sei de que forma que você usa a forma não usar recursos no meio da evangelização. Se é bíblico, se você acha errado porque não é bíblico, ou porque simplesmente é uma opinião sua. Porque hoje nós temos elementos dentro da igreja que também não necessariamente nós encontramos na Bíblia. Aí eu queria saber exatamente o porquê que nós não... Assim, a gente não pode utilizar recursos dentro da evangelização, assim como nós temos elementos também que não são bíblicos e nós utilizamos. Certo. Nós podemos utilizar recursos, mas não recursos que vão baixar o nível da mensagem que a gente está pregando. Não recursos identificados com processos do mundo, né? Não recursos onde existe um pouquinho de enganação, não é?
Veja bem, você usar um microfone numa praça pública é um recurso, né? Você dá uma aula para criança. Eu nem sei se existe isso, mas eu vou falar do que eu conheço. Com o flanelógrafo. O flanelógrafo é um recurso, não é? Mas é um recurso justo. Né? A gente não consegue ver nada de mal nisso. Então não é que a gente não deva usar qualquer recurso, mas a gente não deve usar recursos duvidáveis, questionáveis. É isso, meu irmão. Agora, quanto a questões na denominação, eu creio que o Senhor Deus está fazendo um movimento no Brasil inteiro, né, de espalhar a teologia reformada e de despertar as pessoas para essa teologia. E a nossa igreja também está sendo despertada em várias áreas. E eu creio que a gente vai melhorar com o tempo em muitas coisas também, para que cada vez mais a gente possa fazer somente as coisas que a Bíblia ensina. Stênio, aqui. Pois não. Tudo bem? Você tem falado desde ontem, né, sobre a importância de escolher boas músicas para a gente cantar no culto, mas Deus tem abençoado muito você e o Diego com boas composições, né? E eu queria te perguntar se você acredita que também é válido a gente incentivar a composição dentro da igreja. Porque aqui na nossa igreja nós temos pessoas que escrevem letras, buscam escrever letras bíblicas também. E eu queria saber se você acha que é válido para incentivar e valorizar o dom dentro da igreja, o exercício do dom, o exercício da boa teologia. E se você acha que isso é válido, se você ou o Diego tem alguns conselhos para a gente fazer boas composições, se tem alguma prática, algum exercício, alguma coisa nesse tipo. Tá bom. Diego, pode responder essa. A gente incentiva totalmente os dons locais da comunidade local. Uma das coisas que a gente mais se ressente indo por esse Brasil inteiro, pelas igrejas, é o seguinte: as igrejas cantam as mesmas coisas, todas elas. Porque, infelizmente, até igrejas reformadas, a pregação é reformada, mas a liturgia é gospel. A banda de louvor canta as músicas gospel. Então fica uma coisa meio assim, né, esquizofrênica, um culto esquizofrênico, onde pretende se ensinar uma doutrina reformada, mas a música é gospel. E adivinhem só, não há muita variação. Todas as igrejas cantam a mesma coisa. Então que bênção seria se o dom de composição fosse incentivado nas igrejas locais, e até porque seria muito bom você conhecer a vida do compositor, não é? Conhecer a vida de quem fez a música. Isso é muito abençoador. Porque quando a gente pega a música da mídia, a gente não sabe nada sobre a pessoa que fez a música. Nós somos totalmente a favor. Agora, você disse, né, o que a gente teria, que palavra teríamos para o compositor de igreja local? Primeira coisa, que ele tenha a certeza que já nasceu de novo. Segunda, que estude muito a palavra de Deus, que conheça muito a Bíblia, um pouco de teologia bíblica para ter uma noção do todo. Que estude teologia, porque quem compõe tem uma responsabilidade muito grande. Porque se a gente compor alguma coisa com teologia errada, a gente vai fazer um monte de gente viver e crer de maneira errada. Então é muito sério compor música cristã. A gente tem que ter um cuidado muito grande com a teologia. Então a gente sempre fala, compositor, faça um curso de teologia. Seja para sempre um estudante de teologia. E mais uma coisa, né, para o compositor, conhecer muito bem a língua portuguesa. Então, ler literaturas, ler poesias, né, conhecer gramáticas, ter acesso a gramáticas, a dicionário de rimas, porque o nosso material de trabalho é a palavra, é a língua. Então, a gente tem que ser, se possível, mestres da língua, né? Então é isso, ser cristão, conhecer e estudar muito bem a Bíblia, estudar teologia e conhecer a língua. São essas... eu estou falando mais da parte da letra, né? E quanto aos músicos e instrumentistas, se dedicarem aos seus instrumentos, claro. Stênio, aqui.
Pois não. Duas perguntas. Uma em continuação dessa que o Daniel fez, sobre a questão da música, né? Eu vim de um ramo não reformado, e eu não me lembro, nos 30 anos que eu passei nesse ramo, de ter tido um simpósio, uma aula de escola bíblica dominical, ou uma conversa sobre música. Graças a Deus, aqui é a 4ª vez no ano que nós estudamos sobre música, né? Só nesse ano a 4ª vez. Então eu queria saber da sua experiência como músico bem requisitado no movimento reformado, se as igrejas, por o que você tem com esse conhecimento, se elas têm se preocupado em preparar o músico, com incentivo à música, com curso de música, com preparo nas questões teológicas, nas questões de composição. E a segunda pergunta seria para o Diego responder, dentro dessa questão de louvor e adoração, como o Diego enxerga esses músicos que vão para a televisão, para programas de televisão, onde o ambiente não é totalmente averso a um cristão, e ele participa, né, cantando músicas que são de adoração ao Senhor, como por exemplo, eu já vi Grande é o Senhor, né, muito digno de louvor, num programa que era totalmente averso àquilo. Então, como que o Diego enxerga essa questão? Ainda bem que a segunda pergunta, que é bem facinha, é para o Diego. Quanto à primeira, eu vou responder. Irmão, a resposta é, infelizmente, não. A começar da nossa igreja, da nossa denominação. Mas eu digo para você, não ainda, mas estou crendo que algo está começando na própria igreja presbiteriana, um tomar de consciência da importância da música, não é? Um tomar de consciência, porque a música ela tem um poder de formação espiritual muito grande, porque você leva a música no seu coração para o resto da vida. Ela fica com você o tempo todo, você a canta em toda e qualquer situação. Então, os reformadores entenderam isso, e tanto Lutero quanto Calvino valorizaram muito a música. Atualmente, eu não sei porquê, não é? Nós não temos valorizado tanto, mas algo está mudando, né? Agora, se outras igrejas reformadas estão fazendo isso, a resposta é não também. Não estão fazendo ainda, mas estão começando a pensar nisso. Então, eu espero que outra vez que eu voltar aqui, ou se eu vier aqui, não sei, dentro de 2 ou 3 anos, eu possa dizer para o irmão, olha, muita coisa já está sendo feita, porque Deus já está mexendo nesse assunto. Bom, rapidamente, então, a música feita por esses artistas que vão em televisão, né, eles têm um único objetivo, que é o lucrar com aquilo que eles produzem. Então, é uma estratégia ir na TV para promover aquela música e cantar determinadas músicas que são usadas, às vezes, para o culto lá naquele programa de televisão. Você já disse, né? É um negócio, é uma aberração, né? Ontem até o irmão perguntou sobre, citando Franklin Ferreira, de usar uma música do culto para coisas de acampamento e tal, né? Foi você, né? Sobre acampamento. Pois isso aí é a extrapolação, né? Então, o que a gente usa para culto não deve ser usada para outros fins, né? Principalmente tão fora do que do que é o espiritual, né? Então a gente percebe que é apenas uma música voltada para venda, indústria, né? Esse é o objetivo e demonstra também uma falta de temor, porque você vai num programa onde tem várias meninas ali, bailarinas dançando e fazendo estripulias lá, aí enquanto está sendo cantada uma música de louvor a Deus, né, tem as bailarinas do trás dançando. É um negócio assim, mau gosto, é ruim, é feio, né? Então isso não tem nada a ver mesmo, é muito ruim. Ele perguntou também sobre a associação teológica das músicas, né? Muitas vezes a gente não se atém à teologia da música, e a música foi composta para uma teologia da prosperidade, por exemplo, e a gente canta aqui, né? Ou então aquelas músicas que rompendo em fé, né? Então, se não abrir o mar, eu vou andar por sobre as águas, né? É como se eu vou vencer de qualquer maneira, né? Isso não é boa teologia, não é uma coisa saudável para a gente cantar, mas, no entanto, muitas igrejas, às vezes até
supostamente reformadas cantam, né, esse tipo de música. Pastor. Meus irmãos, mais uma vez a nossa gratidão ao Estênio Márcios e ao Diego. Eles vieram com suas famílias. Selma e a Larissa não veio hoje pela manhã, com o Pietro, Miguel. Agradecer aos nossos queridos o cuidado deles, a paciência deles. Eles estão conosco desde ontem, 6 horas da tarde. E certamente nós os convidaremos em outro momento, Estênio. Certamente, Diego, tá? E agradecer aos nossos irmãos e irmãs. Está na hora de a gente encerrar, senão aquela picanha queima lá no... né? Tem que voltar para casa para pegar o ponto ainda, né? E dizer que alguns desafios foram lançados para nós, para pensarmos em música aqui na nossa igreja local. Onde é que está o Lucão? Lucão, temos que acelerar nosso processo, né? Lucão e eu compomos algumas coisas, uns rabiscos meus, diga de passagem, muito fracos, e o Lucão dá uma musicada em cima, coloca, fica mais ou menos, até fica bonito. Mas por enquanto nós estamos só nós olhando ali, mas é um desafio para nós, né? Para os grupos de música, para que a gente possa produzir música boa também, e nós vamos dar esse passo, se Deus quiser. Talvez, próxima vez que vocês estiverem aqui, já com a possibilidade de louvarmos juntos, com talvez uma composição nossa daqui. Graças a Deus pela vida de vocês, pelo ministério, pelo trabalho, pelo serviço, pela disposição, pelo amor à obra, e a gente certamente vai se encontrar na caminhada. Meus irmãos, vamos encerrar com uma oração de gratidão e vamos para as nossas casas. Essa é uma casa de oração, nunca é demais. Impressão até que fazemos pouco. Senhor, último instante para falar contigo assim, nós que estamos falando da tua parte, lendo das tuas escrituras, cantando canções, ouvindo nossos irmãos, pensando nas nossas vidas, refazendo nossos conceitos, certamente, porque a tua didática inclui a gente humildemente repensar em coisas que pensávamos. Talvez alguém de nós, talvez eu mesmo, tenha chegado aqui com um pensamento, mas ao ouvir, ao pensar, ao refletir, possamos sair daqui com um pensamento mais aprimorado, mais sofisticado, mais próximo da tua estética, da tua beleza, o Senhor que é perfeito, maravilhoso, e tem no Senhor o ponto de referência, o nosso ponto de referência. Olhamos para ti, nós gravitamos em torno da tua bondade, da tua santidade, da tua misericórdia, e Senhor, com nossos olhos sempre voltados para ti. Assim, Senhor, leva-nos para os nossos lares, abençoa-nos ainda mais nesse dia. Alguns dos nossos irmãos irão para centros de recuperação, nossa junta diaconal se reúne à tarde, à noite estaremos aqui para adorar o teu nome novamente, porque o Senhor é digno disso, é o mínimo que nós poderíamos fazer. Como ficaríamos dispersos, fazendo outras coisas, tendo um momento para adorar o Senhor, para te cultuar? Senhor, ajusta assim, continue trabalhando no nosso foco para que te adoremos mais e mais e mais e mais e mais e nos alegremos no Senhor, no Senhor. O Senhor é a nossa porção, nosso tudo. Temos o Senhor, temos tudo, não nos falta nada. Te louvamos, te engrandecemos, em nome do nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.